E aí, meu povo? E aí, galera, tudo bem? Pra você que não conhece a gente, caiu nesse vídeo de paraquedas. Eu sou a Ana. Eu sou o Luiz. E a gente já mora aqui no Canadá fazem 3 anos. E aqui a gente compartilha a nossa vida, a nossa rotina, os perrengues, os desafios. E no vídeo de hoje é mais um tema para esse canal e dessa vez talvez um pouco polêmico. É isso aí, é uma pergunta, a gente postou lá no Instagram e uma pessoa fez um comentário lá, que a Ana Paula até tirou um print. E a gente vai falar um pouquinho a respeito desse vídeo aqui, que é sobre vir pro Canadá ilegal. Mas antes, no verão do ano passado, a gente fez uma road trip por todo o Canadá. A gente cruzou o Canadá inteiro, fomos bater lá em Yukon e a gente registrou tudo isso em um livro muito legal para vocês. Então, se você quer conhecer mais sobre o Canadá, todas as províncias, lugares incríveis, dicas, ou se você só quer apoiar o nosso trabalho, o link para adquirir o livro tá aqui na bio, tá bom? Bom, eu sempre abro caixinha de pergunta lá no nosso Instagram, então se você não segue, @brasileirosalmundo. E eu recebi uma pergunta que me deixou um tanto quanto pensativa. A pergunta era o seguinte: o que você acha de vir para o Canadá ilegal? Para você que não sabe, algumas pessoas fazem o quê? Tiram o visto de turista e vêm para o Canadá trabalhar e acaba sendo ilegal, porque para você trabalhar aqui no Canadá você precisa ter um visto de trabalho. Então, essa foi a pergunta feita e a minha resposta foi que o Canadá mudou muito nos últimos anos, né? o Canadá, ele é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, muitas pessoas, né, vão para os Estados Unidos, trabalham legal, conseguem emprego, conseguem fazer a vida. Aqui no Canadá é um pouco diferente, porque o sistema canadense, né, das empresas, para você abrir uma conta bancária, ele exige que você tenha os documentos mínimos necessários para poder fazer as atividades aqui. Quando a gente veio para o Canadá, a gente veio com visto de trabalho, pouco tempo depois a gente já se tornou residente permanente. Essa história a gente não vai contar aqui porque já tem vários vídeos a respeito, mas desde quando a gente chegou aqui no Canadá, a gente veio com a documentação legal. Então a gente veio com visto de trabalho que deixava a gente elegível para quê? Para trabalho. Depois nos tornamos residentes permanentes, que basicamente a gente podia fazer o que a gente quiser, a gente podia... Só não pode votar ainda, basicamente. Só não pode votar. E o residente permanente é o equivalente ao Green Card dos Estados Unidos. Então, assim, a nossa trajetória sempre foi da maneira correta, da maneira que deve ser, né? Até porque a gente, desde lá de trás, a gente não queria sair do Brasil para viver uma incerteza. Porque quando a gente está fora, mora fora do seu país, né, de origem, é muito difícil. Então tem a questão do idioma, da cultura, o clima, longe dos amigos, da família. Então como que a gente vai viver tendo essa incerteza, né? E assim, a gente sabe, né, que cada um tem os seus motivos para sair do Brasil, a gente entende a situação que cada um foge do Brasil, basicamente, mas hoje as coisas não estão mais tão simples como eram antes, né? Até começaram a me mandar mensagens no Instagram quando eu coloquei essa pergunta lá e muita gente começou a falar: avisa que tá difícil pra quem já tá aqui legal, imagina pra quem tá vindo tentar a sorte. E esse é o problema. O problema é que muita gente acredita que é só pegar um avião, chegar aqui no Canadá, achar um trabalho que paga $40 a hora no seu primeiro dia de Canadá, achar uma casa maravilhosa de $1.000 o aluguel com 3 quartos e que a vida é um balão mágico super fantástico. Detalhe, sem falar inglês. Isso, detalhe maior, sem inglês. É isso que a gente quer trazer pra vocês aqui hoje, que já não dá mais pra fazer dessa forma, já não tá dando mais pra arriscar e tentar a sorte aqui. Por quê? Se vocês não acompanharam recentemente, mudou muita coisa na imigração. A gente, pra ser bem sincero, a gente não acompanha mais da forma que a gente acompanhava antes, porque a gente já imigrou, é uma fase muito estressante migrar, então a gente não procura mais isso. Mas como a gente tem muitos seguidores vindo pra cá ou estão aqui buscando a residência permanente, acaba chegando pra gente as coisas, né? Então chegou recentemente que o governo está mudando tudo. Exigindo mais qualificação, que na verdade o Canadá sempre exigiu, gente. O Canadá, ele nunca precisou de qualquer pessoa, como é, né? Venha para o Canadá precisa de gente. O Canadá sempre precisou de gente qualificada. E hoje, ainda mais. Então, se você não tiver qualificação, se você não tiver idioma, não dá para tentar a sorte. Não dá mais como era antigamente.
E é o principal motivo também o inglês, né? O inglês é essencial. Primeiro, é a língua oficial do país. Segundo, todas as pessoas aqui falam inglês. Então, se você vai se comunicar até em províncias, é claro, tem as províncias que falam francês, tá? Que na verdade são duas, o Quebec e New Brunswick, que é bilíngue. A única bilíngue, porém predomina o inglês. Então assim, o inglês é o idioma oficial do país, tudo aqui é inglês. É claro que como a gente trabalha com atendimento ao público, a gente atende muitos brasileiros, a gente não vai atender um brasileiro em inglês. Então a gente acaba ajudando as pessoas que estão chegando devido à facilidade, mas se você vai abrir uma conta no banco, o gerente é canadense. Se você vai fazer um documento, uma driver's license, tem que fazer um teste em inglês. Se você, enfim, tudo que você vai fazer aqui no Canadá é inglês. Então, esse é o primeiro ponto, né? Aprender o idioma ou estar aberto a aprender. Porque quando a gente chegou aqui no Canadá, a gente não tinha o inglês fluente, a gente ainda está longe de ter o inglês fluente, porém, o que ajudou muito, até dando dica pro pessoal, o que ajudou a gente desde o início foi trabalhar com canadenses. Trabalhar em inglês. Trabalhar em inglês. Então, é claro, eu já vim trabalhando aqui para o Canadá, a empresa, enfim, era uma empresa canadense, mas a Ana Paula, quando chegou, ela tinha a opção, né, de conversar com alguns amigos, tentar trabalhar com alguém que falasse português, mas ela quis aprender o inglês com nativos, né? Acho que depois até pra gente compartilhar um pouco, a gente já compartilhou no Instagram. Depois a gente pode fazer um vídeo só sobre o inglês. Deixa aqui nos comentários as perguntas de vocês sobre o inglês que a gente traz pra vocês. Mas esse é o básico, pessoal, não tem... Mesma coisa, chegar um americano no Brasil sem falar português. Você acha que ele vai sobreviver, conseguir um emprego, ganhar bem, sem falar nada português? É óbvio que não. Então é a mesma coisa a gente vindo do Brasil pra cá, né? E é uma coisa que eu sempre falo, assim, se você muda de país, eu acho que é interessante você entrar na cultura daquele país que você tá vivendo, né? Eu sei que a gente sente muita saudade de casa, é claro que a gente quer um restaurante que sirva uma feijoada no final de semana, e óbvio, a gente vai encontrar, mas se disponha a estar vivendo naquele país, se disponha a aprender o idioma, porque uma coisa que eu levo pra mim é que eu não quero que um dia eu precise voltar para o Brasil, mas se um dia eu precisar voltar para o Brasil, que eu volte pelo menos com inglês. Que eu possa chegar numa empresa lá e perguntarem, você é fluente no inglês? Eu vou falar, sim, eu sou fluente no inglês. E conseguir um cargo melhor lá. E dentro dessa pergunta, né, surgiu muitas questões sobre trabalho, né, falando da dificuldade de conseguir trabalho aqui. E aí eu abri uma caixinha para que vocês me falassem o porquê vocês acham que está sendo difícil conseguir trabalho. E eu recebi uma resposta muito interessante que eu tirei um print para trazer aqui para vocês. Estou trabalhando com contratações e vejo uma quantidade enorme de pessoas que se candidatam a trabalhos de atenção direta ao cliente com o inglês muito fraco. A pessoa pode ter muita experiência no seu país, ser muito trabalhadora, inteligente, mas se não consegue se comunicar num trabalho com atenção direta com os clientes/pacientes, não tem como. É justamente isso, né? É justamente Como isso. que você vai tentar vender algo, sei lá, em mandarim se você não fala mandarim? Então... E é o que a gente vê na nossa empresa, assim, a gente indica pessoas, né? Só que não dá para você trabalhar com o público, atendimento ao cliente, se você não tiver um mínimo de inglês para se comunicar. E às vezes o mínimo não é suficiente. Por exemplo, na nossa empresa, com o mínimo não dá. Com o mínimo, o nosso chefe fala pra gente, fala, olha, o inglês dessa pessoa infelizmente não dá, ele não consegue formar frases. Então, assim, hoje tá difícil conseguir emprego porque falta qualificação, tanto profissional e idioma, gente. Exatamente. Infelizmente, para você crescer aqui no país, para você sair do entry level, você precisa ter idioma. É a chave do negócio, tanto que agora muita gente fala do francês também, né? Porque as oportunidades para ir para o Quebec estão muito maiores, né? O Quebec precisa de gente que fale francês. Exatamente. Então, assim, o idioma é o principal ponto. E não dá, gente, para vir arriscar por outro motivo também. Gente, tem vários motivos. Um outro motivo o custo de vida no Canadá subiu muito nos últimos anos. Muito, não é segredo para ninguém. É óbvio que se você for para cidades menores, talvez o aumento não seja
tão absurdo, mas mesmo assim, na cidade que a gente morava, o custo de vida já aumentou bastante. Então hoje não dá para você vir aqui sem um emprego à vista, sem uma oportunidade à vista e chegar para tentar a sorte, porque você não vai ter dinheiro para pagar suas contas. Você vai deixar a sua família no aperto. Então assim, vale a pena vir e talvez perder o restante do dinheiro que você tem arriscando um negócio que talvez não vai dar certo? Eu acredito também, para resumir tudo, né, um contexto geral, tenha um bom planejamento. Não adianta, como a Ana Paula falou, pegar o avião e vir. Estude bastante o idioma, estude bastante processos migratórios. O Canadá é um país gigante, tem muitas oportunidades, Sim. tem muitas províncias, não existe só Ontário e Vancouver, né, como o pessoal acredita, e Quebec, tem outras províncias. Tem várias. Quando a gente abriu o leque, a gente observou oportunidades que foi atender ao nosso perfil. Então não adianta vir, correr o risco, como a Ana Paula falou, pegar o avião, chegar aqui no Canadá, estude vários processos, planejamento, você, sua família, porque é algo que pode mudar a vida da sua família para sempre. Então não vale a pena pegar o avião, vir aqui no escuro, sem saber o dia de amanhã. Eu acredito que esse não é o melhor caminho para você que quer fazer isso. E de coração mesmo, assim, para não passar aperto, porque já é tão difícil mudar, tendo um planejamento, tendo, né, um plano financeiro ali, principalmente. Imagina vir tentar no escuro. Então, assim, reflitam bastante sobre isso, porque não tá fácil, assim, como algumas pessoas falam, não é simples. Um trabalho de $40 a hora, talvez não seja na primeira semana, talvez não seja nem no primeiro ano um trabalho de $40 a hora. Não é tão simples, não é ali na esquina, não é no Tim Hortons que você vai fazer esse salário. E é óbvio que a gente vê muitos casos de pessoas que chegaram aqui e deu certo. E tá ótimo, gente, que bom que deu certo, mas pode ser que pra você não dê. A gente sempre fala que não existe receita de bolo pra emigrar, né? Então, assim, deu certo com aquela família, mas pode não ser com você. Então, assim, não crie expectativas em cima do plano do outro, porque não vai ser igual, não vai ser a mesma coisa. Cada um tem a sua história aqui no país. Pesquisem bem. E uma das perguntas também linkada a isso, gente, tem muita coisa, a gente pode trazer vários vídeos aqui, mas eu recebi um comentário que foi: vocês iriam para uma cidade bem distante no Canadá? E linkado a isso de imigrar legalmente, de ter a oportunidade de pegar o PR rápido, com certeza, gente. Tem muitas províncias aqui no Canadá que tem muita oportunidade e que talvez as pessoas não direcionem o olhar delas para lá por ser uma cidade muito pequena, muito pacata, mas talvez a oportunidade esteja ali. E não é para sempre. Pode ser por um ano e meio, você fica ali, pega sua residência, depois se transfere, depois vai para outro lugar. A gente não escolheu a cidade porque era a cidade dos nossos sonhos. A gente escolheu a cidade que nos dava oportunidade para emigrar. O depois a gente pensava. Tanto que hoje a gente está na cidade que a gente escolheu, na cidade que a gente planejou, na cidade que a gente sonhou. Mas antes não era. Exatamente, exatamente. Então é isso, deixem aqui nos comentários o que vocês acham, as opiniões de vocês sobre esse assunto. Eu sei que pode gerar um pouco de polêmica, mas a gente tá aqui para ser sincero com vocês. Hoje não tá dando mais para vir arriscar, para vir se jogar no escuro. E é um conselho de quem já passou por isso e sabe que não é fácil, nem vindo com documento não é fácil, é muita coisa. Imagina vir tentar no escuro. Então repensem. Planejem melhor, se levar um ano a mais para vir, que demore um ano a mais, mas venha mais planejado, tá bom? É isso aí. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, que agora tem vídeo aqui todo santo dia. E só não repare a decoração que é meu aniversário, tá, pessoal? Depois de amanhã é meu aniversário, segunda-feira, dia 14. Por isso que a gente tá tudo arrumadinho. Estamos arrumados, daqui a pouco tem o sushi, a gente vai comer o sushi com o pessoal aqui. Mas a gente está gravando esse vídeo com um formato diferente para vocês. Então a gente vai abrir a câmera, vai começar a conversar com vocês e vai ser algo mais dinâmico. Então coloca aqui nos comentários também o que você está achando desse formato aqui, que a gente vai adorar ver sua opinião. E é isso aí, até o próximo diário. Tchau. Tchau.